Muitas vezes escrever histórias é algo que vem do seu âmago e a vontade é muito grande. Porém, quando os leitores estão lendo, os jogadores estão jogando, você não sente que a resposta é tão positiva quanto você esperava. Às vezes falta a técnica, às vezes falta a vontade, às vezes falta o quê? Quer então dar um tapa na cara dos seus jogadores, dos seus leitores e deixar suas histórias muito mais emocionantes? Então sim, bora! Alô, irmãos, tudo bem? Aqui é a Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o tapa. O tapa são 4 etapas na sua narrativa que você precisa ter um pouco mais no seu mindset para quando você for escrever suas narrativas, suas histórias, suas campanhas, deixar de uma tal forma que fique muito mais emocionante e evite que os seus jogadores, seus leitores se sintam entediados ao ouvir a história. Tanto que se chama tapa, pelo fato de que nós vamos falar sobre as 4 etapas, o T, o A, o P e o A. Esse roteiro foi inspirado num vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição caso você entenda de inglês e queira ter algumas outras visões, por isso eu vou trazer de uma forma diferente. A técnica é a mesma, apesar de ter as siglas um pouco diferente, porque achei que deixar um pouco mais abrasileirado ficaria um tanto mais interessante. Então bora lá, dá uns tabefes na cara dos seus leitores e jogadores, deixando suas histórias bem mais interessantes. A nossa primeira letra é pá, toma, aqui na tua cara, surpresa. A letra T corresponde a esse toma que corresponde ao S de surpresa, onde o objetivo aqui é deixar a sua história num caminho que fosse um tanto inesperado. O que é interessante sobre essa proposta é que deixar a sua narrativa com uma movimentação que não é tão esperada vai fazer com que a sua narrativa siga por alguns caminhos que gerem não apenas curiosidade, mas também gera aquela falta de antecipação. A antecipação é algo positivo e negativo, dependendo da maneira que você for pensar, porque dependendo daquele caminho que você for seguir, a antecipação pode fazer com que o leitor consiga antecipar aquilo que vai acontecer, gerando uma falta de surpresa. Mas a antecipação, quando bem colocada, gera um hype um tanto interessante. Então, se por acaso você não conhece a técnica da antecipação, vou deixar o card aqui para você conhecer um pouco mais sobre esse gatilho. Mas se você ainda não se sente tanto preparado, vamos seguir com esse tapa na cara da surpresa. O interessante aqui é você imaginar caminhos diferentes que vão gerar posições diferentes e conflitos diferentes com respostas diferentes. Já falamos em diversos outros vídeos sobre o brainstorming, sobre o diamante duplo, e aqui é interessante em você, na hora de imaginar o seu conflito, a narrativa da sua história, o caminho, o flow, as dificuldades que você vai fazer, mas o interessante não é em si as dificuldades, mas sim o como que os seus personagens vão reagir a essas dificuldades, além do fato de você imaginar caminhos diferentes para a resolução desses problemas. A primeira ideia normalmente é aquela ideia mais esdrúxula, porque é a primeira ideia. Então, da mesma forma que você já imaginou que aquela sua primeira ideia é a resolução daquele problema, os seus leitores também vão ter imaginado. Os seus jogadores também vão imaginar. E essa primeira resposta pode fazer o então é isso. Cadê a surpresa? Cadê o tapa na cara? Cadê o toma essa verdade aqui na tua cara porque você imaginou que seria diferente, mas não é? Então, interessante aqui, esses tapas na cara é você imaginar caminhos diferentes. Caminhos que façam com que as pessoas, ao lerem, falarem: nossa, que interessante, nunca imaginei. Claro que entender um pouco mais do seu personagem, das narrativas do seu personagem, vai fazer com que você consiga imaginar o que ele faria e as suas interpretações, mas o interessante aqui nesse momento é criar um arcabouço mental e lógico em cima do seu personagem, fazendo com que ele possa imaginar tal coisa.
Claro que construir personagens inteligentes, algo que nós no futuro vamos falar um pouco mais, mesmo você não sendo tão inteligente quanto o teu personagem, porque falar o homem mais inteligente do universo, a mulher mais inteligente do universo, é um tanto complicado porque você não é o ser mais inteligente do universo. Mas o interessante aqui é trabalhar na simplicidade e na lógica minimalista. Se você pode resolver assim, assim ou assim, tente fazer o caminho mais curto, porque muitas vezes o caminho mais curto é o caminho mais engenhoso. Então, criar conexões diferentes, onde possui caminhos diferentes, essa é a proposta master, caso você queira fazer. E vai aqui algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo e ao personagem para conseguir entender por onde você vai criando essa surpresa. O que seus personagens querem, o que eles impedem de conseguir, o que pode dar errado, como fazer isso vai fazer com que eles se sintam, o que farão com as escolhas que foram apresentadas e com isso qual será o novo objetivo. Então a ideia é você se perguntar e perguntar para os seus personagens como eles podem resolver essas problemáticas, gerando caminhos diferentes. Da mesma forma que jogue essas problemáticas também para os seus jogadores, para que eles consigam pensar e cogitar formas diferentes de resolver, não apenas pá, na batalha. O próximo que a gente vai falar é sobre os assentamentos. Falar sobre os assentamentos seria mais de uma forma de você colocar camadas na sua história. Como o Shrek já dizia, ogros têm camadas, cebolas têm camadas, bolos têm camadas, então por que a tua história também não pode ter camadas? E as camadas aqui que nós vamos trabalhar não são camadas apenas de personagem, mas sim é você jogar em cima do seu leitor, jogar em cima do seu jogador camadas de informação, camadas de estímulos. Quando a gente fala sobre camadas, é interessante imaginar que o seu universo tem camadas, seus personagens têm camadas, sua história tem camada. Então, tem que ter camadas. É como se você preparasse realmente o assentamento, colocasse o seu personagem, o seu leitor, jogador, o seu cenário, e cobrindo com diversas outras camadas de estímulo físico, emocional, psicológico, sensorial. E essas camadas estão diretamente ligadas às descrições, informações, insight dos personagens. Isso vai fazer com que a dinâmica fique um tanto diferenciada. Já falamos sobre as camadas de sensoriais, descrever com audição, com visão, com paladar, com tato, com os 5 sentidos de uma forma geral. Deixarei o card aqui para você ver a playlist sobre como utilizar os 5 sentidos. Também você pode fazer uma camada de personagens, seja ele com diversos níveis emocionais. Falamos sobre medo, futuramente falaremos sobre tristeza, falaremos sobre raiva, sobre alegria, felicidade, nojo, diversos elementos que aparecem no Divertidamente e diversos outros subsentimentos e emoções diferentes para abordar dentro da sua história. Então, por que na hora de descrever o seu universo, descrever os seus personagens, descrever as ações e mostrar o seu universo, não trazer algo cheio de camadas? Quer colocar problemas socioculturais? Coloca o iceberg cultural. Quer falar sobre política? Diversidade política. Quero falar sobre raças, etnias, espécies ou qualquer outro fator biológico? Cria aqui as suas diversas camadas. Fauna, flora ou diversos outros elementos. Então, a grande e maior dica aqui para você é imaginar que precisa de, primeiramente, um assentamento, onde você vai colocar, onde no vídeo original ele fala sobre layers, e colocar diversos layers diferentes, diversas camadas diferentes em cima daquela prospecção. Tragam camadas intelectuais, tragam camadas lógicas, emocionais, sensoriais e diversos elementos. Porque se o seu leitor é bombardeado com questões lógicas e é bombardeado com as questões emocionais, ele vai ser bombardeado nos dois lados do cérebro, deixando a sua percepção totalmente preenchida.
Porque se você apenas coloca o lado lógico para funcionar, o momento que tiver um pequeno buraco, a pessoa vai escorregar e não vai querer ver. Se colocar apenas fatores emocionais, vai ter uma fadiga emocional buscando alguma complexidade mais do que isso. Bombardeie de todos os lados e crie essas camadas. Cubra os seus leitores, seus jogadores de informações, percepções, ideias e diversos outros elementos que, quando ele for sentir, na hora que fragilizar um pouco algum lado, você se ancora com o outro lado do cérebro. Então agora vamos falar sobre o P do nosso tapa, que são os perigos e as dificuldades. Quando for imaginar a questão de perigo, imagine o seguinte: histórias onde tudo vai dar certo no final é algo maravilhoso. Muitas vezes é o que a gente quer, o que a gente anseia. Claro que podemos quebrar esses paradigmas, fazendo com que tenha arcos de personagens de queda ou arcos de redenção, arcos de fossa, arcos de vingança. Porém, ter um final feliz é o mais clássico. Mas o que adianta um final feliz se foi a vida 100% perfeita? Fica muito chato. Então, tá na hora de você cuidar do seu personagem? Não. Tá na hora de você chutar o teu personagem? Não. Tá na hora de você enfiar goela abaixo as dificuldades? Também não. Está na hora de você colocar perigos reais que serão transformadores. Quando falamos de obstáculos, existem diversos. Vai ter uma guerra, então é um obstáculo social, político. Se o personagem vai participar da guerra, um obstáculo físico, um obstáculo psicológico, emocional. Se por acaso ele tem que fugir de alguma coisa, pode ser simplesmente físico. Se ele precisa galantear um outro personagem, talvez seja social. Se ele precisa entender os meandros da magia para conseguir apenas abrir uma porta mágica, sistema mágico. Então interessante para você deixar essa história muito legal e poder enfiar tapas a rodo na cara dos seus jogadores e dos seus personagens, e obviamente os seus leitores vão agradecer isso, é você deixar o teu personagem um pouco fora do seu colo. Deixar com que ele ande com as próprias pernas. Mas, para conseguir andar, tem que tropeçar. Para conseguir escalar, precisa escorregar. Para poder virar um atleta, precisa de treino e se lascar para isso. Então aqui você vai construir dificuldades psicológicas, emocionais, físicas, sociais, econômicas, políticas, diversos outros, para construir esse processo de afinidade, para você ter motivos para ter um momento de ascensão, para você conseguir criar fossas mais interessantes e complexas. Porque não adianta você simplesmente colocar, vou colocar um inimigo, toma inimigo. Vou colocar uma parede, toma parede. Vou colocar, toma. Não é só simplesmente você pegar o perigo e falar, toma, personagem, aqui tá o perigo na tua cara. Aqui é o jogador, toque o perigo na sua cara. Não é simplesmente colocar um perigo. Não é simplesmente colocar uma dificuldade. Primeiro, essa dificuldade tem que ter uma problemática. Ou seja, você precisa que essa dificuldade tenha um motivo de existência, uma motivação existencial, não apenas para o personagem, mas para o personagem, para plot, para world building, para qualquer um dos 3 aspectos da sua narrativa. Da mesma forma que não adianta você colocar uma dificuldade para os seus jogadores, porque sim. Simplesmente dificuldade por dificuldade, mas era encontro aleatório. Utilize desse encontro aleatório para alguma coisa. Entregar uma informação que foi perdida, talvez na dungeon eles não conseguiram achar, e talvez aquilo seja de suma importância. Ou no caso, você dê uma bonificação para algum jogador que acha interessante que eu talvez dar um item mágico de graça seria meio bosta, então eu vou aproveitar desse problemática de um encontro aleatório X, onde eles vão derrotar um Minotauro e vai pegar a lança do Minotauro e a lança do Minotauro é mágica. Ou no caso eles escolheram seguir o caminho B, e no caminho B eles vão conseguir vencer um puzzle da tartaruga gigante que vai entregar um elmo mágico para X e com isso, perfeito! Crie então essas problemáticas que vão gerar
não apenas a motivação para o personagem fazer algo, mas também para a história acontecer A, B, C ou D. E esse que é o mais interessante. As problemáticas aqui precisam ter motivações, precisam ter necessidades, precisam ter um motivo importante. E isso vai caber juntamente com o restante do tapa que você vai dar. Porque se existem camadas na sua problemática e o seu personagem vai ter formas interessantes, vai ter formas criativas, vai ter diversos outros elementos para resolver essa problemática, você fecha esse grande ciclo. Porque se eu consigo imaginar que o meu universo tem camadas, os objetivos e periculosidades que eu vou colocar nesse universo vão ser resolvidos de uma forma inteligente ou de forma com que for para criar essa motivação, com isso eu faço com que a história fique muito mais legal. Não adianta simplesmente você querer falar nisso e aquilo e aquele outro, se simplesmente é perigo atrás de perigo. Ah, mas Rafa, eu quero fazer uma campanha onde a ideia é uma matança generalizada, aí eu quero que seja realmente um nível de periculosidade tipo mais 15, porque o objetivo mesmo é ver até onde eles aguentam. Perfeito, se essa é a moral da tua história, se essa é a moral da tua campanha, perfeito, meu querido, perfeito, minha querida, mete bronca. Mas se você quer apenas deixar essa história mais legal e tirar a monotonia, os perigos têm que ter sentido. E com isso a gente chega no nosso último A para meter aquele tapão na cara do seu jogador, aquele tapão na cara do seu leitor, que é a anunciação. A anunciação a gente pode trabalhar em dois aspectos diferentes que eu acho que é interessante. O primeiro aspecto da anunciação é o quesito do foreshadowing. É aquela sementinha que você vai colocando, é aquele doom clock, é aquele perigo que vai sendo construído, é o protagonista que vai sendo modificado, é a anunciação do grande personagem principal que é o vilão do não sei o quê. É a grande transformação que vai ocorrer, é a grande guerra que vai acontecer. É você puxar para próximo informações futuras, gerando essa antecipação, gerando essa narrativa de gerar surpresa, vontade, hype. Sabe aquela antecipação que eu disse no começo do vídeo, que vocês podem ter mais aprofundado no vídeo que eu deixei no card? Então, aqui a gente vai trazer essa anunciação. Mas o segundo aspecto interessante é a anunciação do personagem. Seria o seguinte: você deixar claro para o leitor coisas que o personagem pensa, sente, insight dos personagens. O personagem, principalmente o principal, é o condutor narrativo dessa história. E no caso, para você, mestre, os seus jogadores são os personagens condutivos da sua história. Então, permitir que eles tenham esse momento de anunciação é maravilhoso. Imagina só, aquele momento de fogueira incrível, porque os personagens vão trazer os sentimentos, as percepções, os anseios, as dificuldades, as mudanças de meta. Pode ser que no começo da campanha a meta de um personagem seria, como aconteceu no meu caso, desenvolver uma guilda. Agora que eu já tenho uma guilda, qual que é o meu próximo passo? É aumentá-la? É proteger todo mundo? É realmente fazer com que ela vire a guilda mais potente de todo o cenário? Ou é simplesmente agora aposentar o personagem e colocar um outro personagem dentro dessa guilda num nível mais baixo? Esses momentos de fogueira vão fazer com que o personagem, no caso o jogador, consiga expor os seus sentimentos e você, mestre, você, mestra, consegue abraçar esses sentimentos e criar uma narrativa que condiz com isso. E se por acaso é interessante para os seus jogadores ter essa movimentação, ter essa anunciação, para você, mestre, conseguir construir uma narrativa que faça jus a essas percepções, por que não fazer com o personagem? Por que não deixar que o personagem também tenha momentos de fogueira? E se por acaso é uma história em primeira pessoa, utilize desse momento de ser primeira pessoa para trazer informações mentais. Permitir que ele faça um pouco de tell. Sabe quando a gente fala show don't tell? Ah, mostre, mas não fale. Esse é um ótimo momento para meter um tell na cara. Porque mesmo que a gente esteja na cabeça do personagem, porque é um personagem em primeira pessoa, é uma história em primeira pessoa,
Muitas vezes a gente sente, mas a gente não pensa sobre aquilo. Eu estou triste, mas você não pensa sobre essa tristeza. Às vezes você não verbaliza nem mentalmente essa tristeza, apenas sente. Então fica na cabeça do leitor dizendo que tal personagem está triste. Você pode até mesmo cogitar devido às situações, mas com o personagem verbalizando ou para ele um pensamento ou para com o outro, é um ótimo momento de você meter um tel e com isso criar uma aproximação muito mais forte. Obviamente, como eu disse, essa ideia da anunciação pode ser tanto trabalhado como foreshadowings, como sementes, como formas de você antecipar, mas também essa forma do personagem de falar, de colocar os sentimentos, de pôr para fora anseios, e isso é incrivelmente importante também nas campanhas de RPG. Porque se você tem esse momento que só teria um feedback, é o feedback jogador-mestre. Só que muitas vezes o feedback do personagem também é importante. Aquele PJ, aquele jogador, ele precisa também fazer com que o teu personagem diga o que ele é, diga o que ele pensa. Porque às vezes a gente está tão imerso naquela história que a gente vai se guiando, vai guiando, vai guiando, só que ele tem que imaginar que o personagem também tem vida. E por que não deixar esses momentos de anunciação para esses momentos? Então, pessoal, essas aqui foram as minhas 4 dicas para você meter um tapa na cara do seu jogador, um tapa na cara do seu leitor, com técnicas que são bem interessantes. Obviamente são técnicas, vamos dizer assim, supérfluas, algo que você já deveria fazer? Até sim. Mas é aquele momento onde você pode pensar, nossa, por que eu não evoluo? Será que não falta você deixar o seu personagem mais vivo? Será que não falta um pouco mais de camadas em cima dos seus leitores, em cima dos seus jogadores? Será que não falta um pouquinho de surpresa e coisas inesperadas? Ou talvez os perigos estejam um pouco desmedidos, onde estão fortes demais, ou difíceis demais, ou sem lógica nenhuma? Pense nesses aspectos. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um tapa aí para mostrar que você chegou até aqui. E se você tem alguma dúvida, alguma outra coisa que você gostaria que eu abordasse no canal, deixa aqui nos comentários e coloque também algum momento que você achou muito interessante na sua campanha ou na sua história que você acha que merecia um tapa e trazer de volta com muito mais força. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!